A vitória do Barcelona paga extremamente pouco, 1,23 né? Apenas 1,23. E aí, o que faremos? Tem La Liga nesta terça-feira com Barcelona e Mallorca, né? Jogo que será lá no Estádio Olímpico de Barcelona às 4h30 da tarde, já é a 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Esse jogo que é adiantado, né? Na verdade, a rodada do Campeonato Espanhol foi adiantada porque no final de semana tem final da Copa do Rei, Barça e Real, né? Então, a rodada será neste meio de semana e teremos esse jogo aí. Barça super importante para, inclusive, manter a liderança. Né? É, aquela coisa, a gente tá na reta final da La Liga, então o Barcelona, acredito que muito provavelmente não vai poupar jogadores para esse confronto, né? Se poupar é uma coisa ou outra, mas não deve ir com um time alternativo, porque a tarefa na La Liga não tá nada garantida. O Barcelona que vem de empolgado depois de uma grande virada, mais uma na temporada, né? Contra o Celta de Vigo. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar melhor aí esse confronto, né? A gente tem mais informações sobre essa partida. Retrospecto recente das equipes, Barcelona melhor, tem uma derrota aí no retrospecto recente, o que não é muito comum. Eu acho que a gente tem que focar muito nisso aqui. 32 jogos decorridos, essa é a 33ª rodada, ou seja, restam apenas 6. E o Barcelona tá ali 4 pontos à frente do Real Madrid. Ainda dá para colocar talvez o Atlético na briga, acho que difícil, né? Muito, muito difícil. Mas assim, pô, se o Barcelona dá uma vacilada, tropeça, eu não vou nem considerar uma derrota, tá? Um empate. Se o Barcelona empata e o Real Madrid vence, o Real Madrid fica a uma vitória e mais um tropeço do Barcelona de passá-lo. Então assim, não pode estar vacilando, né? O Barcelona não pode estar vacilando, por mais que tenha essa final aí no final de semana. Eu acho que é muito importante focar aqui. E tem pela frente o Mallorca que está ali em 7º, tá? Dificilmente o Mallorca vai ultrapassar o Betis, né? Que está em 6º com 51 pontos, mas o Mallorca está ali conquistando vaga em competição europeia. Salvo engano, ele está indo para a Liga Europa, inclusive, tá? Porque a La Liga conquistou mais uma vaga para Champions, os 5 primeiros vão para Champions, 6º e 7º para a Liga Europa, 8º para a Conference. Posso estar enganado, mas enfim, ou ele está indo para a Liga Europa ou para a Conference, então tá ali na briga por competição europeia, a equipe do Mallorca também, né? Pode ser que dê um calorzinho aí pro Barça. Vamos ver os confrontos recentes, né? O Barça fez 4-3 no Celta de Vigo, antes perdeu do Borussia Dortmund, né, na Liga dos Campeões, mas havia feito 4, né, na ida, então isso... Dá pra relativizar um pouquinho, né? A gente vai ver que nos jogos em casa, né, 4-3 no Celta de Vigo, 4-0 no Borussia Dortmund, aí teve esse jogo que destoou um pouco, né, 1-1 com o Betis, mas foi 4-1 contra o Girona, 3-0 contra o Osasuna. Jogos em casa, geralmente o Barça vence os jogos com muitos gols, né? O outro jogo ali antes do Atlético de Madrid, 3-1 no Benfica. Então, nessa sequência recente, acho que dos últimos 6, né, que a gente viu aí, em 5 o Barça venceu e a gente teve pelo menos 3 gols do Barça. Pois é, pelo menos 3 gols do Barcelona, tá? Não é nem no jogo. No jogo, essa média, ela ultrapassa 4 gols por jogo. E isso é na temporada toda, tá? A gente viu um recorte recente, mas isso é desde o início do Campeonato Espanhol, desde o início da temporada. O Barcelona, ele tem essa tônica, né? Não à toa, vou até puxar aqui de novo a classificação, o saldo de gol do Barcelona é 56. O Real Madrid, que é vice-líder, tem 34 de saldo. Então, assim, a média de gols em jogos do Barcelona é uma coisa assustadora, tá? E tem pela frente aí o Mallorca, que assim, aquele timezinho que não passa confiança, né? Empata em casa com o Leganés, venceu fora a Real Sociedad, perdeu em casa pro Celta de Vigo, perdeu pro Valência, aí até arrancou um empatezinho ali contra o Atlético Bilbao. Assim, eu acho que o que a gente pode trazer é um time que é difícil de ser batido. A gente vai enxergar poucas derrotas aí no retrospecto recente do Mallorca, certo? E é um time que tem marcado seus gols ultimamente, tá? Ó, se a gente traz um recorte aí dos últimos, 10 jogos, ele conseguiu marcar gol em 8 deles, salvo engano. 8. Ele só não marcou contra o Valência e contra o Leganés. Então é um ataque que vem funcionando aí, pelo menos num recorte recente, né? Muito bem. Vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque a vitória do Barcelona paga extremamente pouco, 1,23 né? apenas. 1,23. E aí, o que faremos? Bom, jogos do Barcelona, velho, eu até vou destacar aqui que eu considero uma boa, mas tem seu risco, não vai ser a nossa dica do Tipster. O handicap menos 1,5 do Barcelona, que é meio que fazer ali o feijão com arroz, né? Confiar que o Barcelona vence com tranquilidade por pelo menos 2 gols de diferença, que eu até acho que vai bater. Mas a gente observa, e inclusive foi a nossa dica do Tipster no último jogo, pelo fato do Barcelona sofrer muitos gols, às vezes os jogos acabam sendo meio doido, muito movimentado, né? E a gente observou que o Mallorca também tem conseguido marcar uma quantidade alta de gols. Melhor do que o handicap, ao meu ver, é o quê? A vitória do Barça combinada com mais de 2,5 gols no jogo. Por que eu gosto daqui? Se o Barcelona cumprir a cartilha e fazer o que sabe fazer, né? Ele sozinho vai marcar pelo menos 3 gols no jogo. Vai ser um 3-0, um 3-1, 3-2, um 4-0, 4-1. É a tônica dos jogos do Barcelona, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não descarto eventualmente o jogo ser um 2-1. O Barcelona só conseguir marcar 2 e sofrer. Então, essa oportunidade do mais de 2,5 gols combinado com a vitória, ela é muito boa.
Porque tanto pode o Barcelona marcar 3 de 4 de diferença, como pode eventualmente ser um 2-1. Não é nenhuma loucura, né? Um 3-2. Então no handicap daria red, porque ele não venceria por 2 gols de diferença. Foi o que aconteceu contra o Celta de Vigo, por exemplo. Aqui já dá green. Então eu prefiro focar em gols do que em uma margem de gols a favor do Barça. E ao meu ver, essa é a melhor opção. Muito bem, então 50 aí no Criar Aposta com vitória do Barça e o mais de 2,5 gols no jogo.